gostaria de trazer algo de muito interesse para as mulheres hoje. É que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: acompanha comigo. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modesta e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendiosos. Um detalhe que a gente encontra nessa palavra é que está escrito assim, ó, da mesma maneira. Mas o que significa da mesma maneira? Essa palavra, da mesma maneira, em outras palavras, significa da mesma forma, do mesmo modo. Ou seja, essa palavra, da mesma maneira, ela está comparando com um testemunho de alguém. Essa mensagem que foi dita no livro de Timóteo foi dito para a igreja cristã na época. E hoje nós iremos falar sobre como as mulheres devem se vestir. Eu nem chego a dizer como deve se vestir uma mulher cristã. Eu quero generalizar. Quero trazer essa mensagem para você, mulher, tanto você que é de alguma religião ou não. Como devemos se vestir? Então, nessa palavra, nos dá a entender que há uma comparação quando foi dita essa mensagem à igreja, a Timóteo, quando ele diz assim, ó, da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira que as mulheres em traje, ou seja, comparando com alguém, ou seja, daquela mesma maneira como alguém se veste em trajes decentes, quero também que vocês se vistam com trajes decentes. E uma das coisas que nós temos que entender é que a decência, ela está em vários aspectos. A decência está na maneira de como se expressar, do nosso linguajar, na maneira de nós sentarmos, tá? Está em vários aspectos. Mas o foco que eu gostaria de trazer para você é como uma mulher deveria se vestir decentemente. A primeira coisa para a mulher trazer para si uma consciência dentro da palavra de Deus é que se é uma mulher decente que está em busca de um homem decente, o que uma mulher decente precisa? E o que uma mulher decente deve fazer para conquistar um homem decente? Isso já começa desde a maneira dela se vestir, porque querendo ou não, as vestes, ela passa para a sociedade, para o ser humano, uma comunicação. E muitas das vezes, quando a mulher não se veste decentemente, ela vai ser julgada pela sociedade, ela vai ser julgada pelo mundo. Tá? Como, por exemplo, eu posso julgar uma mulher pela aparência, automaticamente. Se eu ver uma mulher, por exemplo, rodando a bolsinha com um top curtinho, né, com uma micro saia, um salto alto, rodando a bolsinha ou na esquina ou numa parada de um ônibus, quando eu olho, a primeira coisa que vem na minha mente é: ou é uma mãe de família, ou será que é uma prostituta? Talvez ela pode até ser uma mãe de família, mas pela maneira dela se vestir, eu vou julgar, porque ela está passando para mim uma mensagem errada. E hoje nós vivemos na sociedade, no mundo, pelo todo geral, que há todo tipo de homem. Há o homem galã, há o homem decente, há o homem indecente, há o homem educado, há o homem que não é educado. Então, se
a primeira impressão, a mulher, pela maneira dela se vestir, ela passa para mim uma mensagem diferente que eu venha julgá-la pela sua maneira de se vestir, se for aquele homem que não dá valor para as mulheres, que cria uma expectativa e não cumpre, automaticamente, talvez aquela mulher não vai conseguir ter um bom relacionamento. E a Bíblia, ela é interessante pelo seguinte, porque a Bíblia, ela traz mandamentos para o nosso corpo, no Novo Testamento. Como, por exemplo, muitas pessoas, por causa da sociedade, antigamente, bem antigamente, as mulheres meretrizes talvez se vestiam melhor do que as mulheres meretrizes do dia de hoje. Talvez se vestiam até mais. Hoje, por causa de uma sociedade mundana, por causa também de grandes estilistas, cada vestido, cada traço, cada moda está trazendo para a sociedade mais nudez em relação às mulheres. Mas a palavra de Deus, ela traz um mandamento para nós. Qual é o mandamento? É o que eu acabei de ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó, da mesma maneira, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pedra, ou vestiários despeciosos. Em outras traduções tem dizendo assim, da mesma sorte, com pudor. Pudor significa uma pessoa que tem vergonha, né? Uma pessoa que tem vergonha, como por exemplo, se uma mulher, ela não tem vergonha de expor o seu corpo, o seu umbigo de fora, né, os seus seios de fora, se ela não tem vergonha, ela é considerada, diante da sociedade, uma mulher sem vergonha. Então, queira ou que não queira, as vestes, ela passa uma informação para a sociedade. E sabe o que acontece? Se você for mulher e tiver uma consciência em relação a isso, você vai entender. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 27. Vamos lá. Diz assim: ouvide o que foi dito aos antigos, quem olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou. Veja só a responsabilidade que está dentro de um caráter de uma mulher. Uma mulher que não se veste decentemente, que está expondo todo quase o seu corpo para a sociedade, ela está automaticamente fazendo e colocando os homens como tropeço, fazendo os homens pecarem constantemente, dia após dia. Então, de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 5, versículo 27, ele disse que um homem pode cometer adultério em seu coração quando ele olha para uma mulher. Agora imagine quando a mulher não está bem vestida, mas está expondo todo o seu corpo, a responsabilidade que está na mulher em se vestir decentemente. Ou seja, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, veja bem, 2 Pedro, capítulo 2, versículo
14 diz assim, ó, e tendo os olhos cheios de adultério, insaciável no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Tá? Então veja que, que aqui, nessa palavra de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz que os nossos olhos podem adulterar muitas vezes ao dia. Muitas vezes ao dia. Tá? Ou seja, uma mulher decente, ela tem que colocar e apresentar para a sociedade sinal de decência. Tá? Não ser tropeço, né, ao sexo oposto. Como, por exemplo, se você vai num restaurante aberto, um homem vai num restaurante aberto, lá vai entrar todo tipo de mulher lá, né? Aí vai entrar uma mulher lá mostrando peito, bunda, umbigo, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai proibir, o dono do restaurante vai proibir daquela mulher entrar no restaurante para fazer a sua refeição? Claro que não, claro que não. Tá? Mas aí o pessoal pergunta, né? Mas aí as pessoas perguntam, mas Estênio, e aí? Você que não tem que olhar, mas como? É inevitável a gente não olhar. Eu acredito que a responsabilidade maior, de acordo com a palavra de Deus, é realmente a mulher vestir decentemente, para que ela não venha fazer de tropeço muitos homens que estão diante da sociedade. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você, mulher, para a gente refletir um pouco, né? E que a gente possa estar vestindo decentemente, né? Ensinando os nossos filhos, as nossas filhas também a vestir decentemente, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.